Salmo 1, versículo 1 ao 3. Só quem encontrou, dê um glória a Deus. Pouca gente encontrou. Eu vou repetir a pergunta. Só quem encontrou, dá um glória a Deus. Mais gente encontrou, mas ainda tem gente que não encontrou. Só quem encontrou Salmo 1, versículo 1 ao 3, dá um glória a Deus. Agora sim, a igreja toda encontrou. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, ou em outra tradução, a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas ou correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Repetindo o versículo 3, essa pessoa será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. A árvore e seus frutos. É esse o tema dessa mensagem. Se quiser anotar aí na sua Bíblia, no bloquinho que você tem aí do lado, pode anotar a árvore e seus frutos. O Salmo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é um salmo que fala sobre a atitude tomada pelo homem. E quando expressa-se por homem, é os dois sexos, homem e mulher. A decisão tomada por homens que se agradam na palavra de Deus. E é por isso que ele diz que aquele que se presta ao conselho dos ímpios, ao caminho dos pecadores, e se assenta na roda dos escarnecedores, esse não será bem-aventurado. Então a palavra de Deus nos convida a não seguirmos conselho de ímpio, como a nossa igreja bem instruída é. Ímpio é toda e qualquer pessoa que anda em desacordo com a palavra de Deus. Infelizmente, até mesmo pessoas que nós amamos, pessoas que nós consideramos, toda e qualquer pessoa que anda em desacordo com a palavra de Deus, infelizmente é nomeado de ímpio ou ímpia. Também nos convida a não nos determos no caminho dos pecadores, não trilharmos o caminho daqueles que pecam contra o Senhor, e muitas vezes não pecam apenas por ignorância, falta de conhecimento, mas pecam porque sentem satisfação naquelas ações. E não bastando não dar ouvido a ímpios, a galerinha aí de trás, ó, silêncio, a meninada aí, ó, silêncio, presta atenção no pastor, o pastor está pregando. E não apenas não ouvir conselho de ímpio e nem se detém em caminho de pecadores, Deus ainda usa o salmista para nos abençoar com a instrução em uma terceira situação, que é não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Aí é necessário explicar o que são escarnecedores. Não é aquele sujeito que trabalha vendendo carne, aquele é açougueiro. Escarnecedores são aqueles que andam nas obras da carne, de suas próprias carnes, que Paulo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, faz uma relação, e diz que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, sexo entre solteiros, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é um sentimento, uma forma de andar, utilizando de sua sensualidade de forma exacerbada. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas,
dissensões, facções. E essas facções não estão ligadas a facções criminosas. Essas facções estão ligadas, pessoal, a partidarismo, facções, invejas, bebedices, glutonarias, orgias e coisas semelhantes a estas. Paulo diz: como antes eu já vos declarei, agora vos previno de novo, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, por que Deus usa o salmista para dizer que bem-aventurado é aquele que não se senta na roda dos escarnecedores? Por quê? Porque, como eu digo sempre, você está aqui porque você concorda com o que acontece nesse lugar. Quando você é visto em determinado lugar, o mínimo que se pode pensar de você é que você concorda com o que está acontecendo ali. Então, as obras da carne que Paulo nomeou e relacionou é para o nosso entendimento, para a nossa instrução, para não estarmos assentados onde essas situações estão acontecendo. E ele fala no versículo 2 que antes de estarmos dando ouvido a conselho de ímpio, nos detendo em caminhos de pecadores, nos assentando em roda de escarnecedores, antes de tudo isso, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nessa palavra meditar de dia e de noite. Se nos afastarmos dessas três situações e sentirmos prazer, satisfação na lei do Senhor e nela andarmos meditando, meditar é mais profundo do que pensar, meu irmão. Você não deve só pensar na palavra de Deus, você deve meditar nela. E a Bíblia diz que essas pessoas serão como árvores frutíferas, plantadas junto a águas correntes. Mas eu quero falar sobre a árvore e os frutos, não na concepção apenas do Salmo 1, versículo 3. Eu quero falar sobre que tipos de frutos a árvore pode dar. É interessante, nós temos aqui ao lado da igreja duas e mais uma ali na esquina, 3 árvores plantadas. São árvores de nim indiano. É interessante que essas árvores, elas dão frutos. São as pequenas amêndoas. E quando se extrai o óleo dessa amêndoa, dessa árvore, se extrai um óleo potente. Um óleo potente contra pragas. E mais de 400 pragas são combatidas por esse óleo. Mas também, infelizmente, essa árvore, nim indiano, que infelizmente por falta de sabedoria, tem sido plantada de forma muito grande na nossa região, essa árvore não é boa para a natureza. Essa árvore é uma árvore que deve ser plantada em regiões desérticas, porque ela combate a polinização natural feita pelas abelhas e pelos pássaros. As abelhas não encostam nessa árvore, e se encostarem podem até morrer. Então essa árvore dá fruto, mas não é um fruto bom para nós os seres humanos, e muito menos para os insetos. É sobre isso que Deus quer falar comigo e com você essa noite. A árvore e os seus frutos. A árvore pode dar frutos bons, como também pode dar frutos maus. Só existe 2 tipos de frutos que a árvore pode dar. Não existe o fruto mais ou menos. Ou é bom ou é mau. E quem foi que nos ensinou isso? O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, e quanto aos ensinos do Senhor Jesus, eu sou radical. Não sei você, eu sou radical. Aquilo que eu aprendi nesses 26 anos de evangelho, eu não abro mão. Eu não tento encontrar um outro tipo de conceito.
aquilo que eu tenho aprendido nesses 26 anos de evangelho, e espero continuar aprendendo até o final da minha vida, porque o Senhor Jesus Cristo, quando se reencontra com os seus discípulos em um dos montes da Galileia, ele diz: ide por todo o mundo, faça novos discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. E até hoje, 26 anos depois, eu continuo aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele se renova a cada dia, porque é de uma profundidade tão grande, que homem nenhum sobre a face da terra alcançará o entendimento da sua totalidade, porque a cada dia o Senhor Jesus Cristo tem algo novo para nos ensinar. Então, se o Senhor Jesus Cristo me ensina em sua palavra que as árvores podem produzir frutos bons ou frutos maus, eu só tenho que baixar a minha cabeça, encurvar a minha cerviz e dizer: amém, Senhor, é assim mesmo. E essa não deve ser a atitude apenas do pastor, essa deve ser inclusive e principalmente a atitude do rebanho, porque é assim que nós vamos influenciar outras vidas. É assim que nós vamos ser luz e sal dessa terra. Abra sua palavra. Para esse ensino, a árvore pode dar frutos bons ou frutos maus, no livro de Mateus, capítulo 12. Na minha tradução, acima do versículo 33, que é o versículo que nós iremos ler, tem um título. Eu não sei se na sua Bíblia tem título, na minha tem. Acima do versículo 33 diz assim: cada árvore com seus frutos. Irmãos, olha aí para quem está sentado do seu lado. Olhe para quem está sentado do outro lado. Olhe para essa pessoa e diga para ele: você é uma dessas árvores. Diga para ele: lembra da árvore do Salmo 1, versículo 3? Plantada junto a ribeiros, é você, sou eu. Diga para ele: nós somos árvores. Algumas com a copa mais arrumada, outras com a copa já caindo, né? Algumas com a copa colorida, mas nós somos árvores. Somos chamados pela Bíblia de árvores. Diga: eu sou uma árvore. Olha, você que está me assistindo de casa, não pense que o pastor está ficando doido não, mas esse pastor é uma árvore. E o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Acompanhe comigo, leia aí na sua Bíblia. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece as árvores. Olha a importância do tema dessa mensagem para você raciocinar, meditar e plantar na terra boa do seu coração: a árvore e seus frutos. Você descobriu aqui essa noite, você descobriu que você é uma árvore. Na verdade você já tinha descoberto. Em que árvore dessas duas nós estaremos relacionados? Nós estaremos relacionados na relação das árvores que dão frutos maus, ou ao contrário, nós estaremos relacionados na árvore que dá frutos bons? Irmãos, isso é para a gente meditar. Olhe, pessoal, preste atenção. Uma das primeiras informações que você recebe quando alguém vai te evangelizar, e quando você dá a desculpa do seu ciclo de amizade, da tradição religiosa da sua família, uma das primeiras coisas que você ouve é que a salvação é individual. Isso tem fundamento bíblico.
Porque não é o nome da sua família que é lançado no livro da vida, é o seu nome. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome, Jesus Cristo diz, se você ficar fiel. Então, o manter o nome escrito no livro da vida é individual, o frutificar é individual. Não pense que um marido que frutifica bons frutos, esses bons frutos trará algum tipo de benefício para a esposa. A esposa tem que frutificar bons frutos também. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que a árvore boa vai produzir fruto bom e a árvore má vai produzir fruto mau. E pelos frutos se conhecem as árvores. Que frutos nós estamos produzindo e como nós estamos sendo conhecidos em nossa sociedade, dentro da nossa casa, no local que nós trabalhamos. Irmãos, a Bíblia diz que uma grande nuvem de testemunhas nos cerca, e por mais que você pense que ninguém te observa, você está sendo observado em todo o tempo. Não apenas pelos olhos de Deus que estão em todo lugar, contemplando as árvores boas e as árvores más, mas principalmente com quem está à nossa volta. E nós podemos ser aqueles que estamos abrindo caminhos para que outras pessoas cheguem ao Evangelho, ou nós podemos estar frutificando os frutos maus, colocando pedras, barreiras, e pessoas não chegarão ao Evangelho por causa da nossa frutificação. Gente, isso é muito importante. É forte, Brasil, como diz Jardel. Porque o mundo, preste atenção no que o seu pastor está dizendo. O mundo está necessitado de uma geração de cristãos genuínos. Com tudo que está acontecendo aí fora e todo tipo de ideologia, a pastora estava me falando hoje. Hoje nós quase não tivemos tempo de conversar. E antes de sairmos para o culto, quando estávamos nos arrumando, ela me falou que a Netflix colocou no ar mais um filme do inferno, novamente estrelado pelo tal do Fábio Porchat. Onde o filme, Preta, você que é diretora de escola, é ensinando as crianças a serem desobedientes na escola. E inclusive nesse filme, uma pessoa de posição dentro de uma escola, Luso, induzindo 2 jovens a se masturbarem. Olha só que tipo de fruto esse mundo está frutificando dentro dos nossos lares. A árvore boa vai produzir fruto bom. E eu creio que todos nós somos árvores boas. E se alguma ainda está produzindo fruto mau, vigie, ore, seja transformado pelo poder da palavra de Deus, que Romanos 12:2 nos convida para não nos conformarmos com esse mundo. A árvore boa é aquela que é produzida a partir de uma boa semente. Você sabe como você examinar uma semente, se ela é frutífera ou não? Basta você botar ela dentro da água. A boa semente vai afundar, a boa semente vai ao profundo da água. A semente que não vai produzir nada vai boiar. Sabe por quê, Thales? Talvez você não saiba, porque você é caminhoneiro. Se eu estivesse lhe perguntando sobre coisa de caminhão, você me dava uma aula. Mas por que a má semente não vai afundar? Porque ela é seca, ela é vazia. E a palavra de Deus não é uma semente má, é uma semente boa, frutífera. Ela tem que alcançar a profundidade do nosso ser. E tem que produzir realmente em nós. E assim nós, como árvores, seremos conhecidos pelos nossos bons frutos. A árvore boa, ela só vai ser produzida a partir da boa semente. E eu estou falando da palavra de Deus. Isso é bíblico, pastor? É bíblico. E se você é uma árvore
que a sua vida foi plantada e está crescendo a partir da boa semente que é a palavra, que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto eu tenho gerado? Que tipo de fruto nós temos demonstrado, oferecido às pessoas que convivem conosco? Quem está entendendo, dê um amém aí. Irmãos, ninguém nunca te disse que seria fácil servir a Jesus Cristo. Pelo menos aqui nessa igreja, ninguém nunca te disse. Porque eu preciso também servir ao Senhor. E eu sei das lutas que eu passo. E que ainda passarei enquanto vida eu tiver. E o mundo está afunilando, meus irmãos, contra o evangelho pleno do Senhor. Gente, se uma geração passou luta lá dentro do Coliseu, sendo comido pelos leões, nós estamos sendo comidos por outros leões aí fora. Mas a palavra continua nos instruindo, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo. Para quê? Para que cada dia mais estejamos frutificando bons frutos. E esses bons frutos alcancem outras vidas. E essas vidas queiram se tornar árvores frutíferas também. Mateus capítulo 13. A árvore boa é aquela que é produzida a partir da boa semente. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo vai falar isso no versículo 23. Mateus 13, 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra, irmãos, preste atenção. Preste atenção aqui no pastor. Lute, brigue, guerreie contra a sua própria carne, para que o seu coração seja uma boa terra, para a semente da palavra de Deus que vai cair e ser plantada a cada novo culto. Irmãos, e vai ser assim, eu espero que na sua vida seja assim para o resto da sua vida. Porque se não for, vai ser a caracterização de que você abandonou a sua fé. Então nós temos que lutar, brigar, não é com o outro, é contra nós mesmos. Para tirar todo espinho, que são os cuidados e os fascínios das riquezas desse mundo. Para tirar toda pedra, que são as durezas dos nossos corações, que não deixam a semente se enraizar, aprofundar-se. Para retirar a beira de caminho, quer dizer, um terreno qualquer, em que alguém plantou lá, e qualquer um chega e rouba o que foi plantado. A figuração de Satanás, que é o ladrão. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, para que os nossos corações continuem bem cercados. Deus, Ele quer cercar o nosso coração, colocar ali um acesso onde só Ele entra. É isso que Deus quer. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: entretanto o que foi semeado, capítulo 13 de Mateus, versículo 23, em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Ele dará, ou ele dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Não tem como. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, você que nos visita, você que está assistindo aí da sua casa. Não tem como sermos árvores que dão bons frutos, se o que está sendo plantado no nosso coração não é a boa semente, não é a palavra de Deus. Se nós permitirmos que seja plantado na melhor parte do nosso coração a má semente, vai frutificar. Ora, se o Senhor Jesus Cristo nos ensina que até dentro da sua igreja foi plantado o trigo e foi plantado o joio, e em nenhum momento Ele não permitiu que não fosse plantado o joio. E por que que Ele não permitiu que fosse plantado o joio? Porque na separação entre
as ovelhas que vão ficar à direita e os bodes que vão para a esquerda, isso vai ser levado em consideração. Então é preciso que o Senhor Jesus Cristo realmente, e Ele fez isso, permitiu, Ele fala isso na parábola do joio e do trigo, e quando alguém chegou e disse, vamos arrancar logo, Ele disse, não, deixa crescer junto. Sabe por quê, irmãos? Porque somente quando vai se observar a diferença entre o joio e o trigo é quando os dois alcançaram o mesmo patamar de crescimento. Aí pega-se o trigo, esfrega-se na mão e fica na mão as sementes. E o joio, quando se esfrega na mão, que se abre a mão não tem nada, luz, porque era só palha e o vento levou a palha. Então olha só, meu irmão, ninguém está aqui brincando, nós estamos aqui para aprendermos a cada novo culto, a sermos árvores boas que dão bons frutos. E a árvore só pode dar frutos se ela realmente for plantada através da boa semente que é a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo diz, entretanto o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Então a árvore que é plantada, a árvore que surge a partir da boa semente da palavra de Deus, que fruto ela vai dar? O bom ou o mal? Eu te faço essa pergunta. O bom, com certeza. E o fruto mau? É produzido pela árvore má. Então, para que servirá o fruto da árvore boa, que surgiu através da plantação da boa semente? Para que servirá o fruto bom? Simplesmente para levarmos uma vida cristã genuína e abençoada na presença de Deus? Não, meus queridos. O fruto que a árvore boa deve produzir, porque ela foi extraída da boa semente, que é a palavra que está aí na sua mão, não é simplesmente para o nosso proveito próprio. Pessoal, se cada cristão evangélico entendesse, se cada servo de Deus entendesse o nosso papel em sociedade, se cada cristão entendesse o nosso papel em família, se cada cristão entendesse, cristão evangélico entendesse o nosso papel dentro das empresas, irmãos, há muito tempo que nós já tínhamos lançado as redes e tinha colhido muitas vidas. Mas parece que nós ainda não entendemos que árvore boa tem que produzir fruto bom. Foi Jesus que disse. E árvore mau, infelizmente, vai produzir fruto mau. Então, se o segundo ponto nos traz a informação que a árvore boa é aquela que é produzida a partir da boa semente, e os frutos dela são frutos bons, nesse terceiro ponto, nós vamos meditar que o fruto mau é produzido pela árvore má. E para que vai servir o fruto da árvore má? A Bíblia nos fala. Abra aí sua Bíblia no livro de Oséias, profeta Oséias. Oséias fica mais ou menos ali, ó. Se você não consegue abrir direito, Oséias fica mais ou menos ali entre Gênesis e Apocalipse. Se não está conseguindo encontrar, meu irmão, não vá fazendo loteria não. Vá lá no índice da Bíblia que você encontra rapidinho. Afinal de contas, Oséias é um dos profetas menores, não é lido com tanta frequência na igreja. Vamos lá, Oséias, eu creio que todo mundo já abriu, aqui só tem crente treinado em abrir a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Oséias capítulo 10, não vá dizer para o irmão, ei, tem esse livro na Bíblia? Tem. Misericórdia, meu querido, misericórdia da sua vida.
Oséias capítulo 10, versículo 1, olha o que é que Deus usou o profeta Oséias para dizer ao povo de Israel. Hoje, presta atenção, nós somos o Israel de Deus também hoje. Por adoção, através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias capítulo 10 diz: Israel é uma vide frondosa. Olha, presta atenção. Deus estava dizendo, Israel é como uma árvore frondosa. Uma vide, um pé de uva frondoso, bonito, mas infelizmente dá fruto para si mesmo. Preste atenção, irmão. Deus estava vendo que o seu povo era como uma vide frondosa, mas estava dando fruto só para si próprio. Conforme a abundância do seu fruto, continua o versículo 1 do capítulo 10, assim multiplicou os seus altares. Sabe o que significa altar? Sabe o que é um altar? No Antigo Testamento nós vemos grandes homens de Deus levantando altares para sacrificarem a Deus, para honrarem a Deus, para glorificarem a Deus. E aqui, segundo Oséias, Israel era visto como uma árvore frondosa, uma vide frondosa, mas estava produzindo fruto para si mesmo. Estava multiplicando seus próprios altares. Sabe o que isso significa? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos levantando altarezinhos dentro de nós, não para adorar a Deus, mas para adorar a nós mesmos. Não para agradar a Deus, mas para agradar a nós mesmos, nos frutos que nós damos para nós mesmos. Não há como haver transformação se você só frutifica para si próprio. Por quê? Porque você vai se tornar egoísta, você não vai pensar no outro, então tudo que está bom para você, acabou, é ali mesmo que você fica. Inclusive, áreas que estamos pecando. Ele diz, conforme a bondade da terra, assim fizeram suas belas colunas. Meu irmão, que bondade tem esse mundo? Mas quem está como árvore frondosa, frutificando para si próprio, levantando seus próprios altares, está andando conforme a bondade desse mundo. Irmãos, ninguém aqui é mais menino. Esse mundo não tem nada de bom mais. Já não tinha e agora é que está sendo devastado pela ação do príncipe desse mundo, que é o inimigo. Então não levante coluna segundo a bondade desse mundo não, meu irmão. Levantar coluna era levantar algo que ia ficar ali historicamente gravado. Vou levantar uma coluna em nome do Senhor Deus. Vou levantar uma coluna em memória dos mandamentos de Deus. Homens de Deus levantaram colunas. E homens que não adoravam a Deus levantavam colunas para os seus deuses, para as suas ações, para os seus conceitos. Nós não fomos chamados para sermos árvores frondosas, vides frondosas, que só frutificam para si próprios, que levantam seus altares e colunas segundo a bondade desse mundo. Preste atenção, irmão, isso é uma palavra profunda. Medite nisso. Porque se eu e você estivermos andando assim, nós estamos errados diante dos olhos de Deus. Não tem nada de bom esse mundo. Nada. Nem a possibilidade de ganharmos dinheiro esse mundo oferece de bom. Porque se não for o Senhor em nossas vidas, nós não prosperaremos. Mas o ímpio prospera, pastor. Mas vai saber para que o ímpio prospera? O ímpio prospera e junta para o fogo. É o que diz a Bíblia. Jardel falou aqui sobre céu e inferno. As árvores que foram plantadas
e surgiram a partir dessa boa semente, não podem esquecer que ainda existe céu e inferno. Não podemos esquecer isso. O fruto mau é produzido pela árvore má. E para que serve esse fruto, pastor? Mateus capítulo 3, versículo 10 vai nos responder. Para que serve o fruto da árvore má? Ministério de louvor. Mateus capítulo 3, versículo 10. Preste atenção, meus irmãos. Os irmãos estão vindo aqui. Preste atenção na palavra. Pergunto para quem está do seu lado: você está entendendo a mensagem dessa noite? Você está entendendo sobre a árvore e seus frutos? Pergunto para ele. Você compreendeu que a árvore pode dar dois tipos de fruto, o bom e o mau? Você compreendeu, pergunto para ele, que Jesus Cristo ensinou que a árvore boa é produzida a partir da boa semente, que é a palavra de Deus? Pergunto para ele, você entendeu que o fruto mau é produzido pela árvore má? E para que servirá o fruto dessa árvore? Mateus 3, versículo 10, responde, preste atenção. O machado, isso aqui era João Batista falando, viu? O machado já está posto à raiz das árvores. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto, então nós aprendemos que a árvore só pode produzir dois tipos de fruto. A árvore que não produz bom fruto, é porque produz que fruto? O mal. Eu vou repetir a pergunta. Nós já entendemos que a árvore só pode produzir dois tipos de frutos, porque foi o Senhor Jesus que ensinou. E se Ele ensinou, Zé Fini, meu irmão, já era. Nós já aprendemos que a árvore só pode produzir dois tipos de fruto, o bom e o mal. Então aqui não produz bom fruto, vai produzir que fruto, igreja? Olha que é que Deus estava usando João Batista, um homem que Jesus Cristo disse. Tentaram engrandecer Maria diante de Jesus. Bem-aventurados os seios que te amamentaram, o vento que te trouxe. E Jesus Cristo disse: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. E sobre João ele disse que sobre a face da terra não nasceu um maior do que João, mas que o menor no reino do céu é maior do que João. E esse homem, João Batista, grandemente usado pelo Senhor, estava dizendo, capítulo 3, versículo 10 de Mateus: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda, ei, repita essa palavra, toda. Sabe o que é isso, meu irmão? Está generalizando toda a raça humana, independente de instrução escolar, independente de condição financeira, independente de posição social. Toda árvore que não dá bom fruto, o que é que vai acontecer? Será cortada e lançada no fogo. Porque para que serve você plantar um coqueiro na sua casa, uma mangueira, uma goiabeira, que só dá fruto ruim? Para que serve? Se não for para você cortar e transformar, alguém transformar em lenha e ser queimada. Pessoal, a palavra de Deus não brinca conosco. Eu vou repetir, a palavra de Deus não brinca conosco. Não brinquemos com a palavra de Deus. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda, não interessa condição financeira, ciclo de amizade, não interessa, é doutor em uma, duas, três faculdades, não interessa.
toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse que a palavra de Deus está falando? Fogo do inferno, meu irmão. Infelizmente. Então olhe para você. Olhe para dentro de si próprio. Olhe para dentro de si próprio e veja se no seu coração, preste atenção, é essa semente que está fazendo de você uma árvore. Se for essa semente que está fazendo de você uma árvore, meu irmão, não tem outra forma, tem que produzir fruto bom. Tem que produzir fruto bom, porque árvore que é plantada de boa semente vai frutificar fruto bom. Então não esqueça dessa mensagem: a árvore e seus frutos.